Para Tiago, capítulo 4, vamos dar início, vamos continuar, nas nossas lições aqui nessa carta. Hoje, capítulo 4, nós vamos ficar somente com os versos 11 e 12, hoje. E vamos tentar tirar algumas lições do ensino nesses dois versos aqui da carta. Tiago capítulo 4, versos 11 e 12 diz o seguinte: Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga a seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. Um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Tu, porém, quem és, que julgas o próximo? Vamos tentar compreender aqui algumas lições nesse pequeno trecho aqui da carta de Tiago. Primeira coisa que eu quero chamar a atenção aqui dos irmãos é que a exortação de Tiago aqui nessa carta, ou o estímulo que Tiago dá, quando ele diz: Irmãos, não faleis mal uns dos outros, parece muito semelhante com o que Tiago ele já tem dito no capítulo 2, quando ele vai falar da advertência, ou vai advertir os irmãos para que não tenhais fé no nosso Senhor Jesus Cristo em acepção de pessoas. Então ali ele vai tratar de um contexto, ele vai direcionar a sua fala para estimular que os irmãos não tenham o seu trato de uns para com os outros no Senhor Jesus Cristo em acepção de pessoas, visto que todos os que estão em Cristo formam um corpo e esses membros eles não devem ser tratados em acepção de pessoas ou com deferência, como Tiago ele vai tratar ali no capítulo 2, da sua carta. Isso a gente viu em estudos passados. Então, ali no capítulo 2, Tiago ele vai estimular os irmãos tendo um pilar central, ou tendo em vista um elemento central no qual ele baseia todo o seu ensino, ali no capítulo 2, capítulo 2, capítulo 2 até o verso de número 13, O ponto que Tiago ele vai fundamentar a sua exortação ali é o princípio do amor, ou a lei régia, que ele vai mencionar ali. Então, ele, pautado nesse princípio do amor, ele vai dizer aos irmãos que não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo em acepção de pessoas. O verso 8 ele vai falar da lei régia e ele vai fazer menção ao amor ao próximo, enfim, ele vai estar fundamentado nesse elemento principal, que é o amor. E sendo assim, a expressão que Tiago deixa claro ali é de que aquele que ama o irmão, ele não vai fazer distinção entre um e outro, visto que todos são um em Cristo Jesus. E o ponto que a gente observou quando a gente viu o capítulo 2 foi olhar muito para o que diz Romanos capítulo 13, sobre a ideia do cumprimento da lei ser o amor, Romanos capítulo 13, versos de 8 a 10, e também Gálatas capítulo 5, verso 14, onde o texto ali vai dizer que o cumprimento da lei é o amor. Então, essa exortação aqui no capítulo 4, ela é muito semelhante àquela que foi feita lá. Aqui ele vai dizer, não falem mal uns dos outros, e a gente vai tentar entender um pouco aqui do que Tiago ele quer nos ensinar. Então, quando ele diz, não faleis mal uns dos outros, é a expressão inicial aí no verso 11. Primeiro ponto, a advertência aqui não leva
ou não deve nos levar a pensar que Tiago aqui ele está dizendo que não pode haver um julgamento de uma conduta pecaminosa, certo? Aqui Tiago ele não está tratando disso. Mas a ideia que Tiago quer trazer aqui é a ideia de falar de fato mal, é testemunhar falsamente contra um irmão, é maldizer alguém, é caluniar alguém, certo? Com comentários destrutivos. O ponto de Tiago aqui é esse. E quando nós vamos olhar essa advertência inicial, não faleis mal uns dos outros, isso vai estar muito ligado aos pecados da língua que Tiago ele vai tratar no capítulo 1, verso 26, e em todo o capítulo 3, praticamente, do verso 1 até o verso 12, quando ele vai tratar dos pecados cometidos com a língua. Então, quando ele chega no verso 11, do capítulo 4, e ele estimula, ele exorta os irmãos para não falar mal uns dos outros, o que Tiago quer dizer é: não levantem calúnia uns dos outros, ou não testemunhem falsamente uns dos outros com um linguajar destrutivo. E isso está ligado a pecados cometidos com a língua. É muito interessante quando nós olhamos o ensino de Paulo a Tito, quando Paulo ele exorta ali a Tito a ensinar os seus ouvintes acerca dessas mesmas coisas com palavras muito semelhantes. E olha o que Paulo diz lá na carta a Tito, capítulo 3, verso 2. Olha como é interessante. Não difamem a ninguém, nem sejam altercadores, mas cordatos, dando provas de toda a cortesia para com todos os homens. Olha se não é semelhante à exortação de Paulo a Tito. A Paulo ele vai estimular Tito a exortar, a ensinar e a repreender. No seu ensino, no capítulo 3 da carta a Tito, Paulo ele vai falar algo muito semelhante ao que Tiago está dizendo aqui na sua carta. E Paulo ele diz assim: não difamem a ninguém, nem sejam altercadores, ou seja, nem sejam maldizentes, não sejam pessoas que brigam facilmente, que entram em demandas com outros irmãos. Então, a fala de Paulo, ao ensinar como se deve exortar os ouvintes a Tito, é muito semelhante a essa expressão, não faleis mal uns dos outros, aqui de Tiago, capítulo 4, verso 11. Esse verso de Tito, onde Paulo vai fazer essa exortação para que não difamem a ninguém ou não causem má fama a alguma pessoa, ou testemunhem falsamente contra alguém, o ensino aqui e o ponto que eu acredito que ambos têm em mente, tanto Tiago quanto Paulo, é a ideia: sejam pessoas pacificadoras, sejam pessoas que promovem paz, não sejam pessoas caluniadoras, não sejam pessoas que usam de uma verbosidade destrutiva em meio à congregação. Antes, eu acredito que tanto Paulo quanto Tiago, eles têm em mente o ensino de Jesus Cristo, ali no Sermão do Monte, acerca das pessoas que são pacificadoras e assim são de fato notadas como filhos de Deus, aquelas pessoas que promovem paz. Elas estão em meio à congregação, mas quando essas pessoas veem algo que pode comprometer a harmonia, a comunhão entre os irmãos, elas vão para esse meio e elas pacificam a situação. Elas, na nossa linguagem aqui, elas não dão corda quando elas escutam uma palavra caluniadora acerca de alguém, elas não estimulam isso, antes elas buscam pacificar. E tenho para mim que tanto Paulo, quando escreve a Tito e diz não difamem a ninguém, e eu olho aqui
para o que Tiago ele diz no capítulo 4, verso 11, não faleis mal uns dos outros, e ele está falando para irmãos, ele diz, irmãos, não faleis mal uns dos outros. Acredito que o ensino que eles têm em mente é a ideia de ser um pacificador, a ideia de alguém que promove paz entre os irmãos. Outra coisa muito interessante ainda dentro dessa a expressão ou dessa exortação, não faleis mal uns dos outros, eu acredito que aqui o cair nesse contexto, ou o praticar isso, ou seja, falar mal de algum irmão de maneira caluniadora, ou de maneira destrutiva, ou que cause má fama a esse irmão, eu acredito que quebra o 9º mandamento. E a ideia lá de Êxodo 20, verso 16, é não testemunhar falsamente, ou não dirás falso testemunho contra o seu próximo. Eu acredito que cair nesse contexto do verso 11 de Tiago capítulo 4 é quebrar o 9º mandamento. É testemunhar falsamente contra um irmão, certo? Então, aqui, de princípio, nesse início da exortação de Tiago, no verso 11, acredito que se resuma dentro dessas ideias. E ele continua o texto e ele diz assim, meus irmãos, aquele que fala mal do irmão ou julga a seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. Olha que interessante. Tiago aqui não está dando uma proibição para julgar condutas pecaminosas entre os irmãos, certo? Porque pode alguém que está vivendo uma conduta pecaminosa ler esse texto de Tiago e dizer assim, você não pode julgar essa conduta pecaminosa minha porque você não é o legislador da lei. O legislador da lei é Deus, só Ele pode me julgar. E ele toma desse texto para dar ocasião aos seus prazeres da carne e viver uma conduta pecaminosa em meio da congregação, tomando esse texto fora do seu contexto e dizendo, você não pode me julgar, porque você não é legislador da lei. Está vendo o que Tiago diz? Aquele que fala mal ou julga o irmão, ele julga a própria lei. Está vendo? Então você não pode dizer nada. Não é isso que Tiago está falando aqui. Tiago não está dando uma proibição para que nós não possamos, como igreja, pautados na palavra de Deus, julgar e tratar condutas pecaminosas. Não é isso. Até mesmo porque Tiago não poderia fazer isso aqui, porque Tiago, ele, em algumas situações aqui na sua carta, ele julga. Certo? Por exemplo, quando você olha capítulo 1, verso 8, ele vai julgar alguém que ele define como homem de ânimo dobre. Então ele está julgando. Ele está dizendo que há alguém de ânimo dobre que é inconstante em todos os seus caminhos. Você olha o capítulo 2, verso 4, ele diz assim, não fazeis distinção entre vós mesmos, não fizeste distinção entre vós mesmos e não vos tornaste juízes tomados de perversos pensamentos. Ele está julgando pessoas que estão julgando e fazendo a acepção de pessoas. Ele está julgando. Logo, ele não podia estar ensinando ou proibindo julgar uma conduta pecaminosa. Você olha capítulo 4, verso 4, Tiago ele vai julgar, ou ele vai chamar pessoas de infiéis. É uma forma de julgar. Ele está errado em fazer isso? Não, ele está identificando pessoas desleais diante de Deus. Pessoas que se dizem ser de Deus, mas andam de mãos dadas com o mundo. Tiago diz, vocês são infiéis. É uma forma de julgar. Discernir uma conduta pecaminosa em meio aos irmãos. Verso 8, ele vai novamente fazer um outro tipo de julgamento. E ele vai dizer para que pecadores purifiquem as suas mãos, se arrependam, limpem o coração, se colocando diante de Deus, buscando perdão. Tiago aqui, quando diz, aquele que julga seu irmão fala mal da lei e julga a lei, não se refere
há uma proibição para julgar conduta pecaminosa no meio da igreja. Não é isso. Então, o que é? O que Tiago reprova aqui nesse texto é o julgamento hipócrita ou caluniador e desonesto. O mesmo que Paulo reprova em Romanos capítulo 2, verso 1. Olha o que Paulo diz em Romanos 2, 1. Olha se não é semelhante a essa reprovação de Tiago. Ele diz assim, Romanos 2, 1, Paulo diz assim: És indesculpável, ó homem, quando julgas quem quer que sejas, porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas. É isso que Tiago condena aqui. A mesma coisa que Paulo condena em Romanos capítulo 2, verso 1. É um julgar hipócrita, é um julgamento por parte de alguém que está caindo continuamente naquilo que ele está julgando o seu irmão. Isso sim é reprovável. E não você julgar biblicamente uma conduta pecaminosa em meio à igreja. Você vai ver várias vezes a Bíblia estimulando a igreja a julgar causas pecaminosas em seu meio e retirar aquele que não quer abandonar tal prática. Você vai ver isso, por exemplo, na atitude de Paulo em 1 Coríntios capítulo 5, acerca daquele homem. E Paulo vai julgar aquela situação juntamente com os irmãos ali de Corinto. E inclusive Paulo ali, ele vai reprovar a postura que os irmãos de Corinto estavam tendo em não julgar tal caso. Ele vai dizer, vocês estão se orgulhando de quê? Se tem alguém que está possuindo a esposa do próprio pai no meio de vocês não fizeram nada ainda. Então ele vai reprovar a falta de atitude diante da situação pecaminosa que deveria ter sido julgada e não foi. Então o ensino que está presente aqui nesse verso 9 não é uma proibição para não julgar causas pecaminosas, mas uma reprovação por parte de um julgamento hipócrita daquele que está praticando o mesmo que está apontando por parte de outra pessoa, né? Paulo também vai reprovar isso, como eu disse em Romanos 2, 1. Um outro ensino presente nesse texto, talvez não, por certo, o ensino presente nesse verso de número 11 é que nós devemos ser observadores da lei, tendo por fundamento o elemento do amor ao próximo, como é dito no capítulo 2, verso 8. Então, a maneira sadia de julgar aqui e não cair na hipocrisia que Paulo trata em Romanos 2:1 é justamente ter o elemento do amor como base para fazer o julgamento. Ou seja, amar e não julgar baseado em uma pressuposição. Essa é a ideia. O ensino para julgar de maneira bíblica é o ensino que Jesus deu ali em João, capítulo 17, verso 24, onde Jesus vai dizer, não julgai segundo a aparência, mas segundo a reta justiça. Então a igreja ela tem a autoridade em Cristo para julgar segundo a reta justiça, certo? Então fica muito claro aqui para nós que a reprovação aqui é um julgamento hipócrita de alguém que se coloca acima da lei. De fato, esse não é legislador, ele é um descumpridor da lei e um acusador de outro que descumpre também, né? Isso é uma hipocrisia. Então, Tiago condena isso. Verso 12, meus queridos, Tiago diz o seguinte: um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Deus é o legislador e o juiz da lei. A sua lei reflete a perfeição da sua santidade e do seu caráter. A lei de Deus, ela reflete
o caráter de um Deus Santíssimo, de maneira que somente esse legislador, ele tem toda e plena autoridade para matar e salvar. E a ideia aqui é de matar como, de fato, juízo condenatório. Somente ele tem esse poder. Então, quando Tiago ele vai fazer essa repreensão acerca de algumas pessoas que se julgam estar acima da lei e estão julgando de maneira hipócrita, talvez até caindo na mesma conduta daqueles a quem eles julgam, Tiago vai reprovar isso e vai dizer: um só é o legislador. Vocês estão se colocando como tais. Isso é reprovável, né? Então, essa lei é uma lei que Deus é o legislador e somente Ele tem o poder para matar e salvar. Isso me lembra muito Mateus capítulo 10, verso 28. E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma quanto o corpo. Somente Ele, Deus, é o legislador legítimo dessa lei. Pode condenar e pode salvar. O que Tiago quer deixar claro para os seus leitores é que, ao falar de maneira caluniosa e desonesta contra um irmão, ao mesmo tempo em que se julga ser alguém que guarda a lei de Deus, é uma hipocrisia. Esse é o ensino claro aqui nesses versos. É um hipócrita aquele a que se diz ser alguém que guarda os estatutos divinos, julga alguém, mas cai sempre, continuamente, naquilo que julga na vida do outro. Esse é um ensino claro. Alguém assim, você sabe como é descrito por Tiago? Olha aí, capítulo 2, verso 4. Olha como é que Tiago ele já tem definido alguém que se coloca nesse posicionamento. É um juiz tomado de perversos pensamentos. Está vendo? 2,4. Obviamente ele está tratando do assunto da acepção, mas perceba que é a mesma pessoa que se coloca em uma forma de julgar segundo a aparência, não segundo a reta justiça. Ele diz: vocês são juízes tomados de perversos pensamentos. 2,4. Meus queridos, visto que o ponto ele é breve, obviamente poderia nós meditarmos em várias outras implicações dentro dessa ideia, mas olhando para esses versos de 11 a 12 de Tiago, eu acredito que dá para nós retermos algumas aplicações práticas implícitas nesse texto, com uma luz maior em outros textos, certo? Ou seja, de uma observância sadia da lei e de uma maneira de julgar segundo essa lei, não quebrando o 9º mandamento, sem caluniar, mas buscando fazer um julgamento segundo a reta justiça, não por meio daquilo que se ouve, não por meio de calúnias, mas por meio de fatos, pautados na palavra de Deus. Então, se porventura, e aqui nós estamos indo para uma conclusão e algumas aplicações práticas de coisas implícitas nesses versos. Se porventura algum de nós sofrer uma calúnia, ou vice-versa, ou acusação falsa por parte de um irmão, nós devemos tomar, eu acredito, algumas atitudes implícitas aqui nesse texto. Se viermos a sermos defraudados, caluniados, e isso, meus irmãos, as figuras de liderança no meio do corpo de Cristo sofrem muito com isso. Pastores são homens piedosos, homens... você olha para Cristo, Jesus foi o maior exemplo, né? E Jesus era caluniado por aqueles que se diziam ser doutores. Inúmeras vezes, Paulo foi muito caluniado. Então, há líderes piedosos, homens tementes a Deus, que estão diante de uma congregação e que, de fato, entregam as suas vidas em serviço de Cristo
eles sofrem calúnias. Caso venhamos sofrer calúnias, eu acredito que algumas atitudes sábias da nossa parte, mediante um condigno proceder, com a sabedoria do alto nos concedida por parte de Deus, é a seguinte. Primeiro, se você sofreu uma calúnia por parte de um irmão, vá ter com ele, vá ter com o caluniador. Como? Em espírito de brandura. Talvez a parte mais difícil seja essa. E ter com a pessoa é um pouco difícil. A gente prefere contar um terceiro, né? Informar um outro do fato do que ir ter com o caluniador. Mas quando a gente vai ter, a gente peca em um outro aspecto. A gente não vai com o espírito de brandura, buscando corrigir o caluniador ou o pecador que transgrediu contra nós. Então, quando você vai olhar para Gálatas, capítulo 6, verso 1, o texto lá é muito claro. Quando alguém for pego em alguma falta, e essa falta tiver sido cometida contra você, o texto diz, vá ter com ele, mas vá com o espírito de brandura, com o desejo pacificador de reverter a situação, de apresentar a falha, sim, e o pecado, sim, cometido contra você, mas com um coração restaurador, com o desejo de ganhar aquele irmão. É isso o primeiro princípio ali de Mateus capítulo 18. Se alguém pecar contra ti, vá ter com ele, você e ele só. Se ele lhe ouvir, você ganhou o irmão. O nosso coração, ele deve ir de encontro ao caluniador, não com desejo de o ferir da mesma maneira, mas com o desejo restaurador no nosso coração e dependência no Espírito Santo de que aquele irmão reconheça o seu mau proceder e assim ele seja ganho por aquele irmão que foi ter com ele com um espírito de brandura. Esse é o primeiro, ou é a primeira atitude, caso venhamos ser caluniados por alguém, por algum irmão. Outra coisa, outra atitude, se nós sofrermos alguma calúnia, vencer o mal sofrido com o bem. Não devolver àquele caluniador na mesma moeda. Ele levantou uma calúnia contra você, ele foi desleal e desonesto para com uma postura sua que não ocorreu, ele caluniou você, defraudou a sua imagem diante de outros, mas perceba, a sua imagem, antes de tudo, ela deve estar clara e transparente diante de Deus. Se ela assim está, você vá ter com essa pessoa em espírito de brandura e vença o mal sofrido com o bem para com ele. É isso que Romanos 12, 21 vai nos aconselhar, certo? E não praticar o mesmo impropério contra o caluniador ou o maldizente. Outra coisa que nós devemos ter como atitude para não recebermos calúnias. Viver uma conduta padrão de boas obras, de maneira que pela prática do bem, os malfeitores não tenham o que dizer da nossa conduta. É isso que 1 de Pedro vai nos aconselhar, de maneira que eles fiquem imudecidos, se cansem, porque não procede as suas calúnias com a conduta que nós temos e ela é testemunhada pelo nosso estilo de vida. Já pensou? Mas não é difícil isso? Já pensou a pessoa lhe caluniando, a pessoa defraudando a sua imagem, as pessoas ouvindo, mas só que quando essas pessoas que ouviram essa calúnia por parte do malfeitor, olha para a sua conduta e vê que não condiz, obviamente ela vai emudecer e não vai ter como associar com aquilo que ela ouviu falar. Então, tenhamos uma conduta de boas obras e na prática do bem, de maneira que esses venham ser emudecidos. E, por fim, meus queridos, julgar condutas pecaminosas
segundo a reta justiça, segundo o ensino que Jesus nos deu. Ou seja, julgar segundo fatos e não segundo aparências ou falácias infundadas. Cuidado, às vezes tem pessoas que o diabo ele sopra no ouvido dela para ela chegar até nós e essa pessoa ela trazer em suas palavras uma verbosidade que defrauda a imagem de um irmão nosso, e nós, logo, por meio desse ouvir calunioso, já criamos em nosso coração uma impressão e uma imagem daquele irmão, e se não tomarmos cuidado, no nosso coração nós já o julgamos também, juntamente com aquele que chegou com essas acusações ou essas falácias. Aí nós julgamos segundo a aparência, nós julgamos segundo a essas falácias infundadas. Busquemos ter com a pessoa, é muito mais sadio. Ouça sim, mas não dê corda, né? Não solte ou não dê oportunidade para que essa pessoa defraude mais e mais. Vá ter com a pessoa e vá ver os fatos, para que não incorramos no erro de sermos juízes de perversos pensamentos na comunidade dos santos. Que Deus nos ajude a compreender essas coisas e evitarmos essas falácias caluniosas que às vezes surgem no meio da igreja para promover discórdia e contenda. Deus abomina essas coisas. Eu ouvi algumas coisas que eu comecei a ver que eu tinha que tomar cuidado com o que ouvia e com o que eu poderia falar acerca de pessoas, porque eu não sabia, eu estava só ouvindo, não fui ter com a pessoa e eu corria o risco de contribuir com aquela pessoa que caluniosamente, às vezes, infundadamente, estava tendo uma visão deturpada de um irmão meu na fé. E eu poderia contribuir para que aquilo ganhasse uma proporção muito maior. Tenhamos muito cuidado com isso. Que alguns parece que têm prazer, né? Essa ideia de ser maldizente, segundo esse contexto aqui, ou caluniador, tem muito a ver com fofoca. Só que a ideia de ser maldizente ou caluniador ainda tem um patamar maior, porque tem a ideia de ser algo desleal, né? A deslealdade por parte daquele que calunia alguém, ou calunia alguém, né? Vamos orar, meus queridos, e vamos ficar no nosso momento de oração após essa breve oração. Pai querido, muito obrigado, Senhor Deus, por nos instruir mediante a Tua palavra, a sermos, Senhor Deus, pessoas justas no julgar, a sermos pessoas, ó Pai, que não julguem segundo a aparência, mas segundo a reta justiça de Cristo. Que nós, como igreja Tua, possamos nos submeter, Pai, à Tua santa lei, que revela o Teu santo caráter, e venhamos viver uma conduta sadia, Pai, não sendo caluniadores uns dos outros, nem difamando uns aos outros. Antes, Senhor Deus, nos despindo de tudo isso, não mentindo uns aos outros, mas buscando, Senhor, viver condignamente um proceder piedoso para a honra e glória Tua e para a edificação do Teu povo. Assim te bendizemos e te agradecemos em nome de Cristo. Amém.